Bom, nesse vídeo vamos ver como que a gente pode fazer um processo de automação aí de citações bibliográficas, né? Usando o LaTeX, né? Então, abri aqui no Overleaf, né? Um template lá do Conem, onde já tem algumas instruções aí que a gente pode utilizar. Perfeito? Onde está primeiramente configurada a utilização aqui de alguma ferramenta para que a gente possa fazer essas citações. Se a gente vir aqui no documento, né, ABNT STY, né, que seria de estilo, né, na linha 24, nós vamos ter aqui um comando que utiliza, né, uma biblioteca chamada NatBib, que é uma biblioteca para fazer citações bibliográficas. Perfeito? Ele passa aqui dois parâmetros, né, duas opções para essa biblioteca. Primeiro, né, que ele vai usar o formato round, significa que, né, as minhas citações vão usar aí o parêntese, né, que é mais redondo, né, para marcar as citações. Se eu quisesse usar, por exemplo, colchete, eu poderia mudar a opção aqui para square. E depois eu vou usar aqui o pacote autorano, né, para poder indicar que as minhas referências são marcadas, né, pelo padrão autorano, né, ao invés do numérico. Perfeito? Bom, e onde que são feitas as citações? Isso documento aqui do template já explica para a gente, né? Então, se eu vier aqui no texto onde está falando sobre citações, né, que seria esse texto aqui, ele mostra para a gente como que funciona a citação no LaTeX. Então, existem aqui dois comandos, né? A gente pode usar o comando citt e o comando citp. O citt é o T de texto. Então, quando a minha citação faz parte do texto, né, ela é um substantivo, é o sujeito da minha frase, né? Em geral, a gente vai usar o citt. Então, no texto aqui formatado, o que esse citt aqui está construindo para a gente? Ele está construindo aqui recentemente, tá vendo lá? Então, Bordal, tananã, demonstraram que, né? Então, como isso faz parte do texto, né? O padrão que a gente normalmente utiliza, né? Adota o autor vai ficar com fora do parêntese, só o ano vai estar dentro do parêntese. Perfeito? E no caso de quando a gente constrói toda a frase, no final da frase eu quero colocar, ou no final do parágrafo, né, eu quero colocar uma referência, a gente usar o citp, né, e eu uso o P aí para memorizar que é no final do parágrafo. E aí nesse padrão, né, vai ficar tudo dentro do parêntese. Perfeito? Bom, o que mais que eu preciso para construir isso? Ele precisa dessas informações de algum lugar. Onde estão as informações que ele usa para construir essa lista de referências? Perfeito? Esta lista de referências está nesse documento .bib. Então, nesse documento .bib, a gente vai entrar aqui com alguns comandos. Por exemplo, @artigo, quando eu quiser entrar com um artigo, né? @inproceeding, quando é um artigo de anais, né? Livros, etc. Né? Então, tem vários tipos de entradas que a gente pode entrar, tipos de documentos que a gente pode citar. Né? E aí eu vou entrar nesse padrão que está mostrando no texto com as informações dessa referência, autor, ano e assim sucessivamente. Inclusive aqui, ele está reclamando que está faltando aqui o título, né, desse documento, né? Inclusive um dos alarmes que ele deve estar dando aqui, tá vendo lá, é que está faltando isso, né? Esse documento aqui está faltando o título. Perfeito? Vou voltar aqui para o PDF. Bom, como que a gente faria então para a gente inserir uma citação direta aqui, né, como a gente fez anteriormente no outro vídeo lá, usando o Microsoft Word. Então vou copiar o texto, né, que eu peguei lá do livro do professor Reginaldo, né, vou abrir aqui o professor Reginaldo. Então eu copiei esse texto aqui para fazer uma citação direta, né? Então, vou colocar ele aqui nessa seção, né? Duplo clique para abrir onde está o texto. Coloquei o texto aqui,
né? E antes de eu citar, né, eu vou vir aqui na bibliografia e vou adicionar essa informação, né? Como esse é um livro do professor Reginaldo, vou copiar aqui o comando de livro, né? O autor, quem que é o autor do livro? É o professor Reginaldo. Então vou abrir de novo aqui o PDF, vou copiar aqui o nome do professor Reginaldo, colocar aqui no nome do autor. Perfeito. O título, aí o título aqui eu vou, introdução ao LaTeX. E aí o LaTeX aqui, né, ele está com esse estilo aqui, né, de LaTeX. Eu vou deixar tudo maiúsculo lá mesmo, não tem problema. Aí nós temos aqui, né, quem publicou, né, Universidade Federal de Minas Gerais. Vou colocar aqui. O ano, esse documento aqui foi 2012, né, que foi atualizado. O endereço, Belo Horizonte, Brasil. E alguma informação aqui, número de páginas, né? Aqui está falando número de páginas, podemos até colocar esse número de páginas aqui também, para manter o padrão, né? 69 páginas. 69 páginas. E aí, né? Onde que está aqui o texto da citação? Dei duplo clique aqui, tá? Posso vir agora aqui ao final dessa frase, por exemplo, cite P, né? Perdão. Como eu copiei aqui, né? Eu copiei também esse tag inicial. Esse tag inicial, né? O template aqui do Congresso sugere que a gente coloque autor e o ano, né? Mas eu posso colocar aqui nessas informações qualquer conjunto de letras e números que facilitem identificar um documento. Então podemos colocar aqui livro Reginaldo LaTeX. Posso perfeitamente colocar isso, né? E aí, quando eu voltar aqui para fazer a minha citação, então, cite P, né? E quando eu clico aqui dentro, né, o Overlist já mostra as opções lá de citações que eu tenho, tá vendo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse que eu sei que o tag dele é do livro correto, né? Fecho aqui com parênteses. Quando eu mandar compilar, vai aparecer aqui, então, para mim, a citação direta, né, do livro do LaTeX. Evidentemente, né, como é uma citação direta, o ideal é que a gente tenha aqui, né, indique a página. E aí percebam que o Congresso aqui ele não explica, né, no momento em que está falando de como fazer as citações, como indicar a página, tá? Como que eu indicaria a página desta citação que eu acabei de fazer aqui, né? Basta, né, eu colocar, se eu quiser colocar a página, o capítulo, né, basta a gente colocar entre colchetes, né, antes, entre o cite P e aí as chaves ali, né, que indica qualquer referência, algum elemento que eu queira colocar, página, capítulo, né, posso colocar também tipo capítulo 5, né, qualquer informação adicional que eu queira colocar, posso colocar por aqui, perfeito? Então, tá bonitinho lá, Santos 2012, página 5. Bom, ok? Tá. Evidentemente, né, preencher essas referências, né, é muito parecido com aquela gestão que a gente faz lá no Word, né? Te abre a caixinha, né, e vai acrescentando as informações. Ok? Bom, quais são as outras opções que eu poderia ter aqui no uso desse pacote? Como que a gente descobre isso, né? Então eu vim aqui no Google e digitei assim, NatBib documentação, né? E o que nós vamos encontrar aqui, né? Nós vamos encontrar sempre uma página do CETAM. Esse CETAM aqui é vamos dizer assim, o repositório do LaTeX. Clicando aqui nessa página, né, tem aqui alguns documentos, eu posso fazer o download desse pacote, né, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com um software, né, um Mictech ou um outro gerenciador de LaTeX, né, que não consegue fazer download automaticamente, né, eu poderia fazer
o download desse pacote e instalar no computador por aqui, né? E nessa vai ter sempre um PDF aqui nos pacotes, né, descrevendo como que funciona os pacotes e quais as opções que eu tenho. Então aqui no NatBib, né, se eu vier aqui e rolar até o item 5, né, que eu já dei uma olhada ali no índice, né, no item 5 a gente tem as opções do pacote. Então, por exemplo, se eu colocar lá no início, round, ele vai usar parênteses, né? Se eu colocar square, ele vai usar os colchetes, né? Curly, ele vai usar o que seria aí as chaves, né? Eu posso usar aqui, né, semicolon, né, que é ponto e vírgula, para separar quando eu tenho múltiplas citações. Então, inclusive aqui tem um exemplo nesse do template do Congresso, onde ele está aqui. Cadê exemplos? Então aqui, né? Então, olha só, quando eu cito mais de uma vez, né? Não, aqui na verdade ele não colocou separado não, mas eu posso, por exemplo, aqui. Onde eu fiz a modificação? Me perdi aqui. Tá aqui, ó. Então aqui onde que eu citei, por exemplo, né? O livro do Reginaldo, né? Claro que se eu citar uma página não vai funcionar, né? Mas imagina que eu tenho, por exemplo, inclusive o exemplo que ele dá aqui é o seguinte exemplo, né? Vários trabalhos da literatura. Onde está aqui? Tá aqui, ó. Ele fala aqui, ó, já se encontra consolidado na literatura. E aí ele colocou aqui, né, vários exemplos, né? Ele deu um cite para cada um cite autor, né, para cada trabalho que ele colocou aqui. Perfeito? Mas eu poderia, por exemplo, né, colocar tudo num só, né? Eu poderia fazer isso aqui, né, da seguinte maneira. Então eu vou colocar aqui um cite P. Aí eu vou colocar esse, aí vírgula aqui, né, no comando. Coimbra, né, vírgula, vou pegar aqui, eu espero. Aí quando eu compilar, o que ele vai ter aqui como sequência, né? Ele vai colocar aqui, ó, trabalho na literatura, tananã, tananã, tananã. Colocou então 3 trabalhos aqui, e para separar um trabalho do outro, nessa citação múltipla, ele usou ponto e vírgula, né? Que é exatamente esse comando que está aqui. Se eu quiser que ele separe por vírgula, basta eu trocar aqui por coma, tá vendo? Aqui tem a opção de trocar o autorano e numérico, subscrito para ficar para acima, né? E tem outras opções aqui além disso. Perfeito? Bom, claro, se eu quiser usar a ABNT, né, vou citar conforme a ABNT. Qual que seria o ideal? A gente usar um pacote específico para isso. Existe um pacote chamado ABNT Text 2, né, que é um pacote para citação aí de documentos no formato ABNT, correto? Então, aqui tem, né, um conjunto de documentos, ele explica aqui também, né, as opções que a gente pode usar, né, e vou pegar aqui e vou mudar para esse pacote, tá? O pacote dele, o nome dele é ABNT Text 2. Em geral, nos documentos, ele fala para a gente, né, qual é o documento que a gente tem que usar, né? No início ele coloca assim, use package, tananã. Esse na verdade é a classe do documento, né? O CIT é esse aqui, ABNT 2 CIT.
Deixa eu trocar aqui o pacote para este pacote. Então, vim aqui na estação, em vez de usar o NatBib, vou usar agora o ABNT City 2. Vou deixar as opções aqui default. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se ele tem o round numérico. Ele não tem essas opções. Deixa eu apagar essas opções aqui. Por que isso é importante? Se eu tentar usar, deixa eu voltar aqui, o NatBib, né? O NatBib ele tem algumas, ele é uma biblioteca nativa, né? E a norma brasileira tem algumas, as normas brasileiras, né? As duas tem algumas peculiaridades que a gente em geral não consegue cobrir com o pacote NatBib, né? Por exemplo, né? A norma brasileira fala o seguinte: se eu tiver 3 autores, eu tenho que colocar na citação as 3, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui com mais autores, né? Vamos lá na biblioteca. Aqui eu tenho então Coimbra. Aqui tem, por exemplo, esse Mimo, né? Onde que está citando ele aqui? Mimo Taishen. Está aqui. Essa primeira citação aqui. Então, olha só. Ele fala que recentemente, ele colocou como Bordalo. Se a gente olhar aqui Bordalo está aqui. Bordalo é um bom exemplo, né? Essa citação aqui do Bordalo 89, eu tenho 1, 2, 3 autores, correto? No pacote NatBib, ele vai colocar aqui tudo isso como et al. O que significa esse et al aqui? É do latim e outro, tá? Então, algumas normas, né? APA, ISO, né? Falam o seguinte: a partir de 2 autores, né? Se tiver 2 autores, você vai colocar Bordalo e Fertzing. A partir de mais de 2, eu vou colocar o et al. A norma brasileira não, ela fala que tem que ter, se tiver 3 autores, eu cito os 3. Acima de 3, eu vou indicar, né, o et al. Vou usar o et al, né? E aí, se eu tentar usar esse NatBib, eu não consigo fazer essa citação correta com mais de 3 autores. Para isso, que é importante a gente usar aí, né, o pacote ABNT TeX 2, né? Ele permite a gente fazer essa citação de forma correta. Perfeito? Então, para isso, a gente pode, né, entrar aqui nesse documento, né, estudar aqui as configurações, né? Ele tem vários exemplos aqui, né, e a gente pode fazer essas modificações. Perfeito? Inclusive, se eu colocar, acho que se eu colocar esse nome aqui, ABNT TeX 2, tem uma página mais bem detalhada do que o próprio documento aqui. Essa daqui, ó. Essa páginazinha aqui, né, tem bastante informações aqui sobre como a gente faz a citação, né, e como a gente usa esse pacote, né, download, citação, né, e assim sucessivamente. Perfeito? Posso inclusive fazer download aqui de documentos, né? Vou escrever um relatório, né? Posso usar a partir desse documento aqui, né? Esse template aqui do documento. Perfeito? Bom, qual é a última coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né? O preenchimento desse arquivo, né? BIB, ele pode ser relativamente trabalhoso, né? Então tem vários documentos que eu tenho que colocar aqui, né? Tem outros que inclusive não aparecem aqui, por exemplo, né? Uma tese de doutorado. Mas frequentemente a gente consegue obter essas informações a partir do Google Acadêmico. Então você abre aqui a página Scholar Google, né? E, por exemplo, procurar algum livro, né? Vamos procurar aqui um livro de mecânica dos fluidos, do Fox, né?
Então, colocando aqui mecânica do fluxo do Fox, apareceu aqui, por exemplo, já a primeira opção, né, que é a 8ª edição aqui do livro do Fox. Então, se eu clicar aqui em citar, ele vai me dar algumas opções, né? No caso aqui ele deu a opção de citar, né? Aí, né, esse citar dele aqui é colocar lá no final do documento as citações, né? Conforme o MLA, a APA e a ISO, perfeito? Não apareceu a norma brasileira, mas se eu vir aqui, né, em definições, idiomas e mudar aqui para o português Brasil, né? Ele estava com português Portugal. E mandar citar novamente, ele já vai aparecer aqui a norma brasileira, né? Então, se eu estiver trabalhando com um editor de texto, né, tipo Word ou LibreOffice, né, de forma manual, né, basta copiar essa informação aqui e colocar no final das referências. Agora, se eu estiver trabalhando com o BibTeX, né, com o LaTeX, eu clico aqui em BibTeX e ele vai abrir aqui, tá vendo lá, uma informação desse documento. Claro que esse aqui não ficou legal, né? Tem algumas citações que não são boas, né? Mas deixa eu pegar, por exemplo, aqui um artigo, né? Os artigos normalmente ele funciona muito bem. Vou pegar esse artigo que apareceu aqui como sugestão para mim. E se eu clicar aqui em citar, né, e BibTeX, ele já vem aqui povoado para mim, lá, qual que é a revista que foi publicada, os autores, o ano, né? Então basta copiar essas informações daqui e colar para cá, né? E aí eu consigo agora, né, já citar esse documento aqui diretamente, né? Inclusive ele já até coloca aqui uma sugestão, né, de tag, né, de label para essa citação, que é o autor, o ano e a primeira palavra do título, né? Porque aí às vezes pode ter mais de um autor com um trabalho no mesmo ano, né? Aí a primeira palavra do título já ajuda a diferenciar esses dois documentos. Perfeito? Vamos então encerrar por aqui, né, esse vídeo com as informações aí de como fazer citações no LaTeX, e vejo vocês aí no próximo vídeo.